Bom dia, meus queridos internautas. Estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso. Quase que esqueci o nome do programa, olha só. Caminhos de Sucesso. Nós estamos hoje aqui com o maestro Paulo Ridlewski. Acertei? Perfeito. Meu Deus do céu. Consegui, depois de 3 anos, falar o nome dele corretamente, certo? Certíssimo. Paulo, nós sempre trazemos pessoas aqui no nosso programa que falam sobre os seus projetos, falam sobre as oportunidades que tiveram de ter tido um sonho, ter idealizado um sonho e estar começando com esse sonho a obter o sucesso desejado lá no começo, lá no início, né? E eu soube que vocês, além de ter o projeto na comunidade, vocês já ganharam vários prêmios, não é verdade? E desses prêmios nós vamos falar durante o programa. O Paulo vai comentar como esse projeto nasceu, como ele foi idealizado. Trouxemos também 2 alunos que são também monitores, que é o Felipe e a Gabriela Araújo. Aliás, eu falei que eu ia dar o nome artístico para ela hoje. Gabriela de Paula Araújo vai passar a ser Gabriela Araújo. Se eu te chamar assim, tá bom, né? Tá ok. Tá ok? Bom, muito bom dia para vocês 3. Muito obrigado por estar aqui. Eu gostaria que você primeiro, Paulo, me dissesse quem é Paulo Ridlewski. Origem e tudo. Ok. Bem, esse projeto que a gente está fazendo agora em Paraisópolis, se chama Orquestras Filarmônicas de Paraisópolis. Isso foi um sonho que eu trouxe comigo praticamente toda a minha vida profissional. Eu comecei como instrumentista, garoto. Aos 7 anos de idade eu já comecei a tocar um instrumento. Eu sempre me dediquei à música. Eu sou daquele tipo de pessoa que nunca escolheu o que ia fazer na vida. Eu já tinha me decidido, eu já nasci decidido. Eu nasci músico, né? Então eu estudei vários instrumentos. Eu toquei desde garoto. Tocava violoncelo, tocava contrabaixo, tocava em música popular, tocava baile, fazia de tudo. Mas você tocava como autodidata ou você estudou para isso? Não, eu estudei. Aos 7 anos eu comecei assim, com algumas aulas de instrumento e tal, mas depois eu entrei no Conservatório Souza Lima, que existe até hoje. Depois do Conservatório Souza, enquanto estava estudando no Conservatório Souza Lima, já atuava tocando, já aos 14 anos de idade, aos 11 anos já estava num palco. Aos 14 anos de idade já tocava em São Paulo inteiro. Nossa, que beleza. E depois eu continuei sempre tocando, eu sempre estudei música, sempre toquei vários instrumentos. Claro que os instrumentos de corda me dou melhor, que não sei se você sabe, mas cada pessoa tem afinidade com uma certa família de instrumentos. Tem instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, de cordas, né? Então, aí eu fui seguindo. Eu fiz faculdade de música, porque aí é uma coisa interessante. Eu trabalhava com trilhas sonoras e eu fazia a sincronização dessas trilhas sonoras, né, de imagem e som. Aí um dia o maestro responsável faltou e eu acho que eu tinha 19 anos. 19 anos. Eu ainda estava estudando, porque eu havia tido um acidente, estava me recuperando, tinha assim que perdido 1 ano e estava no estúdio. O maestro faltou. Aí um músico falou: Paulo, rege aí a gravação. Nossa. Eu falei: mas eu não sei reger. Nunca regi na minha vida. Eu já toquei com o maestro, mas eu nunca regi. Ele falou: não, mas você sabe como é que é, rege aí. Aí eu falei: tá bom. Peguei um lápis
E saí já... Eu acho que deu certo, pelo menos não me processaram, né? Aceitaram a gravação, a empresa, que era uma empresa grande, aceitou, eu fiquei feliz. E aí, a partir daí, eu já ia fazer faculdade de música mesmo. Eu entrei na faculdade de música, fiz um curso de 6 anos, chamado Composição e Regência. Durante esse curso, eu ainda, durante a faculdade, eu que montei a orquestra de alunos da Unesp. Eu fiz vários cursos de extensão universitária, fora do Brasil, aqui. Quando terminei a faculdade, eu fui para a Hungria, estudei lá, fiz na Academia Franz Liszt, eu fiz uma pós-graduação. E voltei ao Brasil, fiz o mestrado na Universidade de São Paulo. Tenho atuado em, vamos dizer assim, quase todas as áreas da música. E quando você retornou, você já retornou com essa ideia de desenvolver um projeto com essa magnitude? Olha, ou isso foi surgindo durante já seu retorno no Brasil e a sua vida na música no Brasil? Não. Isso, eu sempre tive esse desejo. Eu montei no Colégio Santo Américo, aqui no Morumbi, em São Paulo, os corais do Colégio Santo Américo. Eram 4 grupos corais. Durante 17 anos, esses corais trabalharam, fizeram repertórios. Nós chegamos a fazer uma missa para o Papa João Paulo II, no Vaticano, com esses corais. Eu tive o prazer de reger uma missa no Vaticano para o Papa. E, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, eu também montei várias orquestras em São Paulo. Fui eu que montei a Orquestra de São Caetano, a Nova Filarmônica de São Paulo, a Camerata Santo Américo, também no Colégio Santo Américo, e a Orquestra Filarmônica de São Bernardo. Nesses projetos todos, eu sempre tinha o desejo, assim, vamos dizer, tentava fazer com que ele se realizasse, de uma escola de música associada a uma orquestra. Foi aí que você teve a oportunidade de conhecer o Gilson e conhecer o pessoal da comunidade lá de Paraisópolis. Como foi essa aproximação? Como surgiu isso para Paraisópolis? Bem, essa é outra história bem interessante. Eu tinha esse sonho. Eu vi que já estavam começando alguns projetos aqui em São Paulo e pelo Brasil, alguns projetos que trabalhavam com orquestras, vamos dizer que a orquestra formava jovens, né, etc. Eu falei, Paraisópolis é uma comunidade enorme, sim, tem entre 80 e 100 mil habitantes. Não sei se você sabe, mas ela tem 7 mil pontos comerciais em Paraisópolis. Inclusive está numa luta enorme para se tornar um bairro reconhecido dentro de São Paulo. Eu morei lá próximo, na Giovanni Gronchi, e eu posso dizer, convivi durante 5, 6 anos naquela região, e eu ficava bobo de ver o crescimento, a gente via assim, naturalmente. Exatamente. Como avançava e como crescia. Paraisópolis, hoje em dia, eu ouso dizer que já é um bairro. Eu não vejo mais Paraisópolis como, falando assim, uma palavra ruim, como uma favela. Eu acho que não. Eu nunca vi. Eu acho que Paraisópolis, nos últimos anos, passou por uma urbanização. Hoje em dia nós temos... Paraisópolis parece uma pequena cidade do interior do Brasil. Hoje em dia, verdade. Né? Ela já está muito bem organizada. Mas, só voltando à questão de como surgiu a ideia, foi assim. Eu falei, eu preciso ligar. Eu sempre fui assim, eu sou meio atirado. Em muitos anos atrás, em 1988, eu falei, eu não acredito em entrar no meio, assim, ficar procurando empresários. Eu falei, não, eu vou criar uma orquestra em São Paulo. E uma orquestra, eu vou escolher uma cidade aqui perto e vou tentar montar uma orquestra modelo. Fui para São Caetano, falei com o prefeito. 1 ano depois nasceu a Filarmônica de São Caetano. E eu sempre fui assim, eu faço os projetos, eu corro atrás desses projetos e eu os realizo. Até hoje eu não posso reclamar, porque todos saíram. E esse, principalmente Paraisópolis, foi assim. Eu liguei, o Gilson Rodrigues, essa pessoa que nós já estamos falando dele, é uma pessoa que
Ele nasceu na Bahia, foi criança para Paraisópolis, ele cresceu dentro de Paraisópolis, ele tem uma família enorme lá em Paraisópolis. A gente fala que metade da comunidade é parente dele, do Gilson lá em Paraisópolis. Uhum. E ele, quando ele entrou como presidente na União dos Moradores, ele promoveu uma mudança enorme em Paraisópolis. Por quê? Porque ele se comprometeu, ele tinha uma palavra na mente dele, que para mim é uma palavra importantíssima, chamada comprometimento. Uhum. Ele criou a orquestra, ele apareceram o CEL, ETEC, asfaltaram várias ruas, e aí, mas eu já sabia de quem ele era. O que eu fiz? Liguei para ele. Eu falei, olha, Gilson, meu nome é Paulo Ridlewski, eu queria falar com você sobre o projeto da orquestra. Eu nunca havia falado com ele. Ele falou, tá bom, eu já estou sabendo. Eu achei, que esquisito, como ele está sabendo? Eu falei, já estou sabendo sim, vem amanhã aqui. E foi aí que começou a surgir. Aí começou, só que aconteceu o seguinte, um jornalista famoso aqui de São Paulo falou, Gilson, você precisa montar uma orquestra em Paraisópolis, você tem um potencial enorme, as crianças vão aproveitar, tu falou todas as vantagens que nós todos sabemos, né? E um dia antes tinha dito isso para ele, falou, eu vou falar com alguém lá na USP. Ele falou assim, para vir falar com você. Quando eu liguei, ele achou que era da USP, que o jornalista tinha falado. Casou. É o que eu sempre falo, meus queridos internautas, a oportunidade, ela aparece e você tem que aproveitar. O ônibus, ele passa uma vez só no ponto. Se você não pegar esse ônibus na hora certa, ele depois só pega ônibus vazio, você não pega ônibus cheio de oportunidades. O que vem a ser esse projeto? Me fala um pouco do conceito dele, por favor. Ok. Esse projeto é o seguinte, ele, em primeiro lugar, ele procura, vamos dizer assim, com o tempo, se tornar um projeto profissionalizante. Quer dizer, nós estamos tentando, desde o início do estudo da música, possibilitar que no futuro, essa criança, esse adolescente, tendo talento e tendo vontade, ele possa se tornar um profissional na área da música orquestral, na área da música sinfônica. Né? Veja bem, desde o começo nós damos aulas de teoria musical, misturadas com um pouquinho de história da música. Nós falamos um pouco sobre história da cultura, e todos eles têm aulas de instrumento. Quando eu digo instrumento, todos os instrumentos da orquestra. Nós temos 13 professores trabalhando lá em Paraisópolis. Cada professor dá aula de um instrumento. Nós utilizamos os métodos, vamos dizer, mais eficientes, no sentido de tornar, vamos dizer, esse estudo um estudo que possa render bastante, mas que também seja ao mesmo tempo um estudo de qualidade, um estudo que propicie para essa criança, para esse adolescente no futuro, ele tocar um instrumento de fato, com muita qualidade, ser capaz de, por exemplo, tocar uma sinfonia de Beethoven, capaz de, uma certa idade, entrar numa orquestra profissional, se assim ele desejar. Vamos fazer o seguinte, então. Nós temos o vídeo que a Nestlé gentilmente nos cedeu, onde você mostra esse projeto e mostra o que é o Paraisópolis e tudo mais. Vamos ver isso no vídeo? Ok. Vai no vídeo, Mineirinho. O projeto Orquestras Filarmônicas de Paraisópolis, ele começou há aproximadamente um ano. Sol, mi, sol. Isso, muito bom e afinado. É uma ideia da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, do Gilson Rodrigues, o seu presidente, e uma proposta que eu trouxe de formação de orquestra aqui na comunidade. Já leram? Quem já leu? Quem já leu? Aqui, ó, faz comigo, vamos. Vamos lá. E tá. Ti, ti, tá. 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 Ti, 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 tá. Tá. Ah, legal, acertou, né? De um ano para cá, foi surpreendente esse começo do projeto na comunidade. Nós tivemos mais de 100 inscrições. Hoje em dia temos 58 alunos fixos que estão praticando e exercitando música, teoria musical, história da música, diversos aspectos da cultura, e descobrimos muitos talentos.
porque hoje em dia estão surgindo muitas orquestras no Brasil e é um novo campo de trabalho. A música, ela é um fator de transformação e também inclusão social. As pessoas que convivem com a arte, elas convivem com a beleza, convivem com a sensibilidade, portanto elas são capazes de se transformar. Todos os nossos alunos aqui são obrigados a estar matriculados em alguma escola, ou fazendo cursinho para uma faculdade, ou fazendo algum curso. Eles são obrigados a estar estudando. Trago ela segunda e quinta. Eu acho que ajuda bastante as crianças da comunidade, tirar as crianças da rua. O que eu mais gosto nas aulas é tocar, aprender, para ser, quando eu crescer, ser uma violinista. Sempre é bom aprender diversas coisas. E música, para mim, é o fundamento de todas as coisas, que em todo lugar tem música. Na rua tem música, em casa tem música, quando nós falamos tem música. O nosso objetivo é dar aulas de música, de instrumentos de orquestra, teoria musical, de cultura de maneira geral, fornecendo uniformes, assim, todo o material necessário para que esse projeto se torne um projeto profissionalizante para as crianças aqui da comunidade de Paraisópolis, no Morumbi. Sempre foi a intenção da União dos Moradores, dessa atual gestão, de ter uma orquestra, e a gente não sabia como. Então, com a vinda do maestro para cá, casou a nossa ideia de ter uma orquestra e da vontade dele de atuar em Paraisópolis. Eu acredito que em poucos anos nós vamos ter uma orquestra filarmônica num nível muito bom aqui na comunidade, que irá representá-la em todos os lugares da cidade, do estado, do Brasil e, quem sabe, se não for sonhar muito alto, um dia fora do nosso país. Olha, eu tenho certeza que realmente vai te representar fora do país. A gente tem algo para comentar no segundo bloco sobre isso, né? Agora, no vídeo você fala sobre a inclusão social, né? Como isso acontece, outros cursos ou outras atividades estão agregadas à orquestra também? Sim, quando a gente fala de inclusão social, eu acho que uma das coisas que a orquestra faz é suprir uma lacuna da educação musical, da educação de maneira geral no Brasil. Você vê, e agora a educação musical está voltando para as escolas, né? Nós, por conta, vamos dizer, dos anos de ditadura militar, perdemos o ensino de sociologia e filosofia nas escolas, que havia também nas escolas. Então, eu vejo assim, que primeira coisa que a orquestra faz é dar a oportunidade da música, do contato com a música. Em Paraisópolis, nós temos uma imensa comunidade de nordestinos, imigrantes, pessoas que vieram do Nordeste. Eu não sei se você sabe, mas o Nordeste brasileiro é um dos locais mais musicais do planeta, onde a mistura, né, brasileira acontece com muito talento, com muita qualidade. Você vê a música nordestina, quanta música, cada estado no Nordeste, né? Então, e aí essa garotada tem seus pais, seus avós, têm suas origens lá. Então, a primeira coisa é a seguinte, é dar oportunidade do contato com a cultura, com a qualidade, como eu falo no vídeo, com a beleza, com a sensibilidade da música que ela oferece, que ela proporciona às pessoas.
Sem te cortar, nós vamos voltar sobre esse tema. Sim. Eu só queria aproveitar o gancho de você falar da oportunidade para as pessoas. Sim. E perguntar para a Gabriela como é que você ficou sabendo do projeto e por que você entrou nesse projeto. Então, o projeto, na realidade, eu fiquei sabendo pelo Felipe, né? Que ele entrou primeiro do que eu. Aí ele me levou lá no Céu Paraisópolis. E a partir dali eu me interessei, porque desde criancinha também eu sempre gostei de música. A música sempre fez parte não só da minha vida, como da minha família também. Então, para mim, foi uma oportunidade muito grande também, por conhecer um instrumento erudito que eu nunca... Foi uma curiosidade, na verdade. Gabriela? Violoncelo. Você é aquela menina bonita que apareceu no vídeo. Sim. Violoncelo, tal, essas coisas, né? E você, Felipe? Como é que você entrou nesse projeto? Como foi a tua inclusão nesse trabalho? Eu conheci através de um amigo meu, né, que trabalhava na União dos Moradores, e acho que o CEL comunicou a União, né, e de lá ele me informou. Aí eu apareci na orquestra, mas eu fui meio assim, né, pra ver o que vai dar. A partir do momento que eu entrei já e vi o maestro, vi os professores, falei, agora eu acho que... Agora você toca o quê? Contrabaixo. Você toca contrabaixo, porque os dois praticamente são instrumentos de corda, né? Sim. Nós vamos falar no próximo bloco sobre os vários tipos de instrumentos que existem, os instrumentos que podem ser ensinados na Orquestra Filarmônica, e o maestro vai dar uma dica também de como se inscrever, como participar desse projeto, como estar cada vez mais incluído dentro do projeto. Antes disso, nós vamos chamar nossos comerciais, a gente retorna rapidinho, não sai daí. Olá, amigos internautas, eu, João Kleber, estarei com vocês a partir do dia 3 de julho, às 6 da tarde, horário do Brasil, 18 horas, para o mundo inteiro, com um programa que você vai se divertir muito, informação, alegria, realmente, e olha, muita polêmica. Fique ligado, a partir do dia 3 de julho, eu, com você, na Clique TV. Fique ligado, hein? São Paulo, mais de 11 milhões de moradores na maior cidade do país. É aqui o lugar que eu escolhi para viver e ser feliz. Pensando na vida da gente, na família da gente, pensei em uma casa. Vamos construir uma casa. A Casa da Olga. Minha casa reproduz os principais ambientes de uma típica casa brasileira. Sala de estar, sala de jantar, quarto de casal, quarto de criança e adolescente, copa, cozinha, área de serviço, área de trabalho e estudo, jardim. A Casa da Olga é uma atração completa com foco no dia a dia da família brasileira. Quero receber você também nesta minha casa, com certeza.
Então nós estamos voltando agora com o maestro Paulo, com a Gabriela, com o Felipe, que são os dois lá de Paraisópolis, o maestro Paulo com o seu projeto das orquestras filarmônicas de Paraisópolis. Nós vamos saber agora, maestro, como vocês contam as histórias de Schubert, Beethoven para o pessoal? Qual é o método que você utiliza para fazer chegar essas histórias até ele? Ok. É o seguinte, nós damos conjuntamente as aulas de História da Música junto com as aulas de Teoria Musical. Por quê? Essa é uma forma que a gente encontrou lá de fazer com que o jovem ele tenha contato com a história da música, a vida dos compositores, e um pouco, naturalmente, a história da própria cultura, integrada ao conhecimento, vamos dizer, que ele precisa para poder tocar um instrumento dele. Então, é uma maneira, por exemplo, quando você fala de um certo assunto musical, eu falo, por exemplo, eu falo sobre Renascimento, eu falo sobre Idade Média, eu falo sobre Beethoven, Schubert, esses compositores, por exemplo. Schubert foi um compositor famosíssimo, que também teve uma vida muito difícil. É verdade. Né? Não sei se eu estou errado, mas parece que ele foi ter o primeiro sapato dele aos 11 anos. Ele cantou no coral dos meninos de Viena e sofria muito, né? Vivia sem família, era uma vida muito difícil, que algumas crianças em Paraisópolis passam por situações parecidas. Então, quando a gente fala sobre teoria musical, a gente fala sobre esses exemplos, essas pessoas, a gente também ensina um pouco de história da música para que esse conhecimento se agregue e também o pessoal possa ver que, na verdade, talento para eles não falta, né? Exato. Que todos eles têm condições de seguir e se tornar profissionais da música. E o aluno, a criança, o adolescente que queira participar da orquestra, eles têm que passar por algum processo de seleção ou pode chegar lá cru e sair músico? Pode sim. O que nós fazemos é o seguinte, a gente tem um processo não de seleção, porque a orquestra é democrática. Se, por exemplo, aquela criança, aquele jovem, ele não tem, vamos dizer assim, as condições ideais para se tornar um profissional, pelo menos ele aprende a tocar um instrumento, que para ele vai ser uma coisa muito proveitosa, ele vai aprender sobre cultura, vai aprender uma série de coisas. Mas o processo é o seguinte, a criança chega, o adolescente chega, durante um tempo ele conhece todos os instrumentos da orquestra. Nós estamos falando de quantos tipos de instrumentos, mais ou menos? As famílias, vamos dizer assim. São 4 famílias de instrumentos que a gente tem na orquestra. São a família das cordas, que são o violino, a viola, que na orquestra a viola não é a viola sertaneja, é um pouco maior que o violino é mais ou menos desse tamanho, o viola é um instrumento maior, o violoncelo, que é aquele que se toca assim, que é o instrumento que a Gabriela toca, né? E o instrumento que o Felipe toca, né, que é o contrabaixo, é o maior de todas as cordas. E depois não é o contrabaixo, não, o eletrônico, é aquele contrabaixo. Deixar bem claro isso daí. Aliás, todas as famílias de instrumentos, ela tem 4 vozes. Elas têm 4 vozes, do agudo até o mais grave. Por exemplo, a família das madeiras, a flauta transversal é a mais aguda. Depois você tem o oboé. Aí depois você tem o clarinete e o fagote, que é aquele instrumento grande, grave. Família dos metais. Você tem o trompete, a trompa e o trombone e a tuba. E depois a percussão. Você tem a percussão é a família é uma família que é assim muito diversificada, que você tem instrumentos com sons definidos, instrumentos com sons indefinidos. Você tem teclados, que a gente chama, são aqueles instrumentos que você toca com baquetas, com sons, etc. A orquestra é uma coisa riquíssima em termos de instrumentos, e aí que está. Cada criança se identifica com um tipo de instrumento. Nós, quando a gente vê músicos que, por exemplo, eu toco piano, eu toco contrabaixo, eu toco violino, algum deles ele vai tocar melhor. Porque a pessoa, todos nós, nos identificamos com um tipo de instrumento. Então, com essa maneira da criança conhecer os instrumentos quando ela entra lá, vamos dizer assim, ela já tem essa identificação. Aí o que a gente faz? A gente dá o instrumento para a criança. Não é que a gente dá, a gente deixa um instrumento para a criança com a seguinte condição:
Se você continuar estudando aqui, o instrumento é seu. Opa! Violoncelo é teu, hein? É meu. O baixo é teu. O baixo é dele. É isso. Posso fazer uma pergunta para? Por que violoncelo? Até eu me pergunto às vezes isso. Todo mundo deve te perguntar isso. Pô, que coisa enorme na mão. Não, mas não é nem tão enorme comparado ao contrabaixo, né? Até pequenininho comparado ao contrabaixo. Mas o violoncelo eu me interessei muito porque eu não gosto de instrumento muito agudo, né? Muito agudo. Então o violoncelo ele é médio. Tem um grave, tem um agudo. E pra mim foi o que eu mais me identifiquei. Às vezes a gente vê um pessoal tocando violoncelo, eu assisto muitos filmes, e a gente vê que a pessoa está naquele momento quase que como um transe, olhos fechados e tal, e com um sentimento fantástico. Foi, também não é à toa que eu escolhi o violoncelo. Exatamente, isso realmente não é realmente. Cena, não. Ele não traz isso daí, a tonalidade dele, a voz dele, como ele fala, o que realmente traz esse momento de relaxamento. Não no momento que está estudando, né? Porque ali você está... Lá você tem que ir, lá não tem relaxamento. Mas acho que a partir do momento que você já está treinando, tu sabe uma música já e está se dedicando nela, aí você vai colocar o sentimento mesmo naquela música, então acho que ela vai fluir naturalmente. Meu professor tocando, o Júlio Cerezo, ele tocando, parece que o céu tá ali, algo celeste. Mas acho que eu vou ter que ir lá na Orquestra Filarmônica para fazer uma matéria em loco, para ver, a gente falar um pouquinho de cada instrumento e também mostrar como ele funciona. Os instrumentos em particular, e depois todo o conjunto da orquestra funcionando, como cada um entra, quem marca o passo, quem faz o conteúdo, quem dá a tua voz total. É como se estivesse vendo um coral instrumental tocando. Olha, você falou errado? Não, você falou uma coisa certíssima. Na verdade, a orquestra, só uma curiosidade a respeito do violoncelo. Antes, o violoncelo é o instrumento que mais se parece com a voz humana. Sabe disso? É que ele mais chega perto da voz humana. Agora, a orquestra, na verdade, a sua origem são as vozes humanas. Os instrumentos, eles têm, a gente chama de tessitura, quer dizer, sonoridades próximas das vozes. Por exemplo, as vozes humanas têm vozes mais agudas, mulheres são sopranos e contraltos, homens tenores e baixos, quer dizer, são a voz mais aguda e mais grave, feminina e masculina. Na orquestra, os instrumentos também se dividem mais ou menos em grupos do mais agudo até o mais grave, como se fosse um coral. Tanto que escrever para uma orquestra sinfônica, quando a gente chama a orquestração de uma peça, ela parece um pouco com a escrita para um coral. Existe algum projeto ou alguns cursos especiais que complementam esse estudo que eles fazem da música? Sim. Nós pretendemos, o mais brevemente possível, que ainda não houve uma criança que necessitasse disso, mas nós já temos a disponibilidade, utilizando um programa de música chamado Musibraille, de ensinar crianças com deficiência visual. E o que está faltando para isso? Patrocínio? Patrocínio. Vamos direto ao grano. Patrocínio é o seguinte, no nosso caso, eu prefiro chamar de parceria, porque é o seguinte, patrocínio sim, nós utilizamos as duas leis de incentivo, tanto o PRONAC, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que dá 100% de dedução do investimento do imposto de renda, quanto o PROAC, que é a lei estadual, né, que dá 100% de dedução do ICMS. Quem quiser ser parceiro de vocês, tem que procurar vocês direto? É só nos procurar na União dos Moradores, lá em Paraisópolis. Qual é o e-mail? Vamos deixar o e-mail. Eu vou deixar um e-mail da orquestra. É diretoria@orquestras, no plural, orquestrasparaisópolis.com.br. Orquestras Paraisópolis, tudo junto. Aliás, orquestras, porque esse projeto ele se renova a cada ano. Nós temos o grupo antigo e cada ano vem um novo grupo. Então a gente tem uma pequena orquestra que se junta a esse grupo antigo, por isso que o projeto se chama Orquestras. A cada ano um novo grupo, que depois de um tempo vai se reunir ao grupo maior e outro ano gerando um novo grupo. É assim que funciona. Felipe, o início foi fácil? Até hoje não é fácil, não. Não. Onde está a maior dificuldade? Mas não vamos assustar quem quiser também, né?
instrumento maravilhoso, o contrabaixo, da família dos graves. E assim, para estudar é complicado mesmo, é bem pegado mesmo, mas o resultado é... Qual o recado que você deixaria para os teus colegas, teus amigos lá, para que eles venham para a orquestra, para que eles comecem a estudar música? O que isso mudou na tua vida? A música mudou bastante na minha vida, o relacionamento em casa, e para aqueles que querem fazer música é um bom caminho para ir para a orquestra e fazer contrabaixo comigo. E você, Gabriela, o que mudou para você a música? Que nem ele falou também, o relacionamento em casa, porque é algo totalmente diferente, né? Tocar um instrumento. Os pais agem de uma forma diferente também. Nossa, com a gente. A primeira coisa que viram é pai coruja, mãe coruja. Não, não é. Não? Não é a primeira coisa que vem. Mas aqueles que estão interessados mesmo em seguir esse caminho da música, eu aconselho mesmo que siga, mas siga com vontade, com força de vontade mesmo, sabe? Para que possa alcançar o que eles realmente desejam. Né? Não é fácil, realmente não é fácil. O maestro sabe que não é fácil, né? Até hoje. Vocês já fazem parte desse grupo que provavelmente possa estar se apresentando, indo para um lugar ou outro, vocês já fazem parte. Sim. Quantos alunos nós temos na orquestra hoje? Olha, nós já tivemos até hoje no projeto 118 matrículas. Agora, o número de alunos, a nossa orquestra, vamos dizer assim, nós já temos uma orquestra com 35 integrantes. Porque naturalmente a pessoa entra no projeto, aí ela tem um tempo até ela conseguir tocar o instrumento com uma qualidade suficiente para participar da orquestra. A gente imagina que em 5 anos a gente está formando do zero até a orquestra sinfônica o adolescente, o jovem que entrar no projeto. Veja bem, uma coisa importante, não precisa ter estudado música antes, não precisa nenhum conhecimento específico. Se ele gosta, como por exemplo, eles reclamam porque os professores lá não são brincadeira não. Imagina, né? Já vejo pela carinha dos dois que a coisa não foi tão fácil assim. O Felipe tem um professor que eu brinco com ele e falo, hoje ele só te cobrou quantas escalas? Umas 45 mais ou menos assim. Mas é porque na verdade a nossa intenção é ter um ensino de muita qualidade, de fazer com que eles realmente, a gente não estamos ali para fazer vitrine para ninguém. A gente quer que a orquestra funcione, que seja uma orquestra boa e que eles tenham realmente condição de competir no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho hoje em dia no Brasil, apesar de terem surgido muitas orquestras, os jovens músicos estão se aprimorando, estão cada dia melhores, então a gente tem que atender essa demanda. Uma pergunta, já exportamos algum músico lá de Paraisópolis? Ainda não, mas eu tenho uma novidade, já que nós fizemos uma parceria com o Consulado de Israel, e o Consulado de Israel já se comprometeu a criar, vamos dizer assim, uma conexão com os projetos musicais de lá, e assim que nós tivermos, vamos dizer, já, por exemplo, aqui, esses dois aqui são candidatos já para o ano que vem. Tem que começar a estudar inglês, hein? Eles já são candidatos para o ano que vem, já irem para lá fazer um curso de extensão, alguma coisa assim, para irem se aprimorando. Você sabe que a música a gente estuda a vida inteira. E está sempre aprendendo. E está sempre aprendendo. E está sempre se aperfeiçoando. Às vezes a gente vê uma pessoa tocar maravilhosamente, mas quando você vai falar com essa pessoa, a pessoa fala, não toquei bem não, eu podia ter feito aquilo ali diferente. É sempre assim, um músico que de verdade, ele está sempre se aperfeiçoando, sempre querendo fazer melhor. E claro, quando a gente fala que ele tem que estar sempre se aperfeiçoando, ele tem sempre que procurar alguma coisa melhor para ele, a gente fala também de como sobreviver durante esse período, porque é uma dedicação grande. Eu ouço o pessoal falar, eu tenho que estudar 6 horas, eu tenho que estudar 7 horas por dia. Às vezes é o estudo da sua matéria, da sua profissão, o estudo da música, não sobra muito tempo para trabalhar, para uma coisa e para outra. Existem parcerias já, existe muita dificuldade de conseguir parceria. Essa parceria é focada na orquestra ou foca também no subsídio para os alunos? Como funciona isso? Ok. Nós já temos dois parceiros do projeto. Dá os nomes, por favor, porque tem que dar crédito a quem acredita na educação musical desse país. Muito obrigado, porque isso é muito importante para a gente. Quem são?
é o Bradesco e a Nestlé. Essas duas empresas estão nos apoiando assim, desde o começo. Eles acreditaram no projeto desde o começo. Não havia nada, não havia nem sala de aula, e eles estão conosco desde o começo. Então eu sou muito agradecido a eles. E agora, para o ano que vem, o que está acontecendo? Você está vendo os dois, 19, não sei o que lá, nós estamos, ou quem sabe ainda esse ano, nós estamos tentando iniciar um programa de bolsas de estudo, que é para que eles tenham uma renda mínima durante o aprendizado. Porque, veja bem, antes de 20, 21 anos, dificilmente eles vão conseguir estar numa orquestra. 19, talvez mais cedo, mas então até lá a gente está tentando criar um programa de bolsas de estudo para que a gente possa pelo menos dar algum rendimento e que eles possam se manter estudando sem ter que trabalhar, fazer um outro emprego, que isso seria muito ruim, porque eles vão perder as horas de estudo deles, que são muito importantes, né, e a possibilidade deles brevemente conseguirem um emprego já na área da música. Entendo. Vocês receberam um prêmio internacional há pouco tempo, né? O Holcim, exatamente. Esse prêmio é da escola de música que vai ser construída lá em Paraisópolis. Não sei se você sabe, mas nós ganhamos um projeto arquitetônico. 9 milhões e pouco, tá, o custo do projeto? É, exatamente. Né? Fiz bem a lição de casa, estava investigando tudo isso. Esse prêmio é o seguinte, já está começando a ser construído em Paraisópolis um teatro que o projeto é espetacular. Ele é um projeto sustentável. É um projeto, quer dizer, ele vai utilizar luz energia solar, a água vai ser utilizada, vai utilizar a água da chuva. Outra coisa importantíssima, eu não sei se você sabe, mas muitas vezes os teatros que são construídos no Brasil, eles não têm condições, por exemplo, de você, quando você vai tocar com uma orquestra, eles são construídos só para música amplificada, quer dizer. Então, quando você vai tocar com instrumentos naturais, você tem problemas de acústica. Então, nesse teatro, a Escola de Música de Paraisópolis vai estar lá dentro. Então nós vamos ter salas com isolamento acústico, salas de percussão, uma outra sala de ensaio do tamanho do palco, embaixo do palco. Quer dizer, e vamos transferir a coordenação dos cursos, tanto da orquestra quanto do Balé de Paraisópolis, que aliás começou o mês passado, o Balé de Paraisópolis, com a Mônica Tarrago, um projeto também maravilhoso, que já está indo muito bem. Mônica, logo logo você vem falar do teu projeto aqui também, está convidada já, hein? Então, aí o que está acontecendo? A gente vai transferir todos esses cursos para esse teatro, e o projeto foi um projeto com tanta repercussão que ganhou esse prêmio internacional, que para nós, o que aconteceu, lançou o nosso nome e tudo que está envolvido com ele no mercado internacional. Que país foi esse? Na Suíça. Na Suíça. Que ele ganhou. Muito bem. Bom, quem quiser de Paraisópolis participar desse projeto, vamos repetir então, você já deu uma dica, vamos repetir o que eles devem fazer, como eles devem fazer. Primeiro, eu estou no CEL Paraisópolis todos os dias, a partir das 14 horas. É só me procurar que eu posso dar as informações necessárias. Ou então ir na União dos Moradores, que o pessoal, todo mundo da comunidade de Paraisópolis conhece lá. Qualquer coisa também pode me mandar um e-mail, como aquele e-mail que eu já passei, diretoria@orquestrasparaisópolis.com.br, tudo junto. Aí é só me procurar, que havendo vagas, porque a gente está com... eu digo infelizmente e felizmente, nossas vagas estão quase todas preenchidas já para esse ano, para o segundo semestre. Nossa, que ótimo! Sim, boa notícia. É uma excelente notícia, e preenchidas assim com algumas esperas já, né? Nós tem muita criança interessada, muito adolescente interessado, e eu acho que isso aí é sinal que as coisas estão caminhando na direção correta, né? E na faculdade, o que vocês vão seguir? Música, né? Eu fiz a pergunta que é para vocês falarem. Música, caramba! Pô, não é óbvio, mas realmente, mas vão seguir regência, vão seguir música, vão tocar? Qual é a tendência? Depois de ver uma era, ele pegou um lápis e saiu regendo. Vocês vão seguir a música, mas com a intenção de ir para o mundo, ficar no Brasil? Eu acho que é mais pelo meu instrumento mesmo, né? Eu também. Você também. Vocês já são monitores lá, né? Sim.
Então vão se tornar professores de música também? Se Deus quiser. Eles vão ser futuros professores lá do projeto. E vocês criam os professores? Esse é um dos sonhos que ainda... sabe, a gente corre atrás dos sonhos sempre, né? Eu tenho muitos. Eu vou... Aliás, você tem uma palavra que você falou lá no comecinho do programa, vamos repetir agora de novo, que marca um pouco a história da tua vida, né? E essa palavra é? Comprometimento. Fala um pouquinho, por que ela marca a história da tua vida, maestro? Porque eu acho que tudo que a gente faz na vida está diretamente ligado ao comprometimento que a gente tem com aquele projeto, com si mesmo, com as coisas que a gente acredita que tem valor. Né? Eu tenho um filme interessante que muitos anos atrás passou, chamado The Commitments, Os Comprometidos, etc., que é a história de uma banda de soul de Dublin, que é a história verdadeira, que todos os músicos eram excelentes, a banda tocava muito bem, mas o único comprometimento que cada um deles tinha era consigo mesmo. Eu acho que esse foi o ponto que fez com que a banda nunca conseguisse nada, não fizesse sucesso, apesar de toda a qualidade que ela tinha. Eu acho que é necessário, especialmente na área da música no Brasil, que ainda tem muita coisa para ser construída. Nós, por conta da ausência de ensino musical nas escolas durante muitos anos, nós somos deficitários nisso. Você veja bem, eu estudei na Hungria, onde não existem pessoas analfabetas, tanto no sentido, vamos dizer, tradicional de ler um texto, quanto musicalmente. A Hungria, todo mundo sabe música, todo mundo lê música, porque eles entendem que isso é essencial à formação do ser humano. Isso no Brasil, imagina no Brasil com tanto talento que a gente tem aqui. O músico brasileiro é um músico talentosíssimo, criativo. Eu considero um dos melhores músicos do mundo, e eu já viajei bastante, já regi muitos concertos fora daqui. Eu garanto que o músico brasileiro é um músico criativo com potencial imenso. Se nós tivéssemos um ensino de música de qualidade nas escolas, nós teríamos a capacidade de transformar um pouco a cultura geral das pessoas, né? Não estou falando assim do músico. O músico, ele nasce músico, ele vai ser músico, mas estou falando de maneira geral de todas as pessoas. Eu acho que isso talvez seja essa questão do comprometimento. Então eu me dedico a esses projetos completamente. Eu sou que nem o cachorro que não larga o osso, sabe? Eu pego o osso, eu boto ele na boca e saio correndo com o osso e falei, olha, eu ganhei o cachorro. Ganhei o cachorro, vou em frente. Isso é muito bom. Sabe que nós investigamos na internet e encontramos um vídeo seu tocando, acho que Tchaikovsky, se eu não me engano. Sim, Tchaikovsky. E dá tempo de soltar esse vídeo? Vamos assistir? Você não sabia que eu estava com esse vídeo aqui? Não sabia. Mostrar. Vamos ver o maestro regendo uma orquestra. Gostou da surpresa, mestre? Gostei, Tchaikovsky. Onde foi essa apresentação? Esse aí eu acho que foi no Teatro Maxud, aqui em São Paulo, com a Nova Filarmônica de São Paulo. Essa daí é a Nova Filarmônica, a Serenata para Cordas em Dó menor do Tchaikovsky.
Veja bem. E qual é o calendário das orquestras filarmônicas de São Paulo? Tem algum evento especial, alguma coisa? Sim, agora, no dia 23 de agosto, nós vamos estar tocando na recebimento desse prêmio Olsen, lá em Paraisópolis. Temos algumas outras apresentações do programa. Por exemplo, no final do ano, em novembro, nós estamos nos apresentando na Sala São Paulo. Se me permite dizer, a Nestlé vai organizar um evento e nós vamos participar desse evento na Sala São Paulo. Que beleza. Vai ser a nossa estreia na Sala São Paulo. E eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Seguramente eu vou estar lá, vamos ter uma oportunidade de gravar algo. Quero rever vocês dois, rever o maestro novamente. Maestro, deixa uma mensagem para o nosso pessoal. Nosso programa infelizmente está acabando, gente. Falar de música é gostoso porque a gente não sente o tempo passar, né? E principalmente quando falamos de um projeto tão bonito como esse. Vamos repetir então, maestro. Quem quiser participar do projeto como parceiro deve entrar em contato com a União dos Moradores em Paraisópolis ou mandar um e-mail para diretoria@orquestrasparaisópolis.com.br. Quem quiser participar do projeto como aluno deve dirigir-se ao CEL Paraisópolis a partir das 14 horas, qualquer dia da semana, ou então a União dos Moradores em Paraisópolis. E quem quiser, além de tudo, ser feliz como eles dois e eu, que vamos disputar a final da Libertadores na quarta-feira, somos corintianos, Corinthians 1, eu não ouvi vocês dois falar, mas nós vamos estar quarta-feira torcendo por esse grande time Corinthians. Ele é santista, mas ele prometeu que ele vai fazer um esforço muito grande, pelo menos não torcer contra. Já é uma grande coisa, né, Eu não vou torcer por Boca, porque realmente o Corinthians jogou melhor que o Santos. Eu sou forçado. Mereceu estar eu lá, tô né? torcendo. Eu sempre, na verdade, eu sempre torço para os brasileiros. Né? Isso é muito bom. Apesar de ser Corinthians. Maestro, muito obrigado pela presença. Foi um prazer receber você aqui. Gabriela Araújo, obrigado. Felipe, muito obrigado por ter estado aqui. Pessoal, estamos terminando mais um programa Caminhos de Sucesso e nós voltamos na próxima semana falando sobre fisioterapia, como relaxar, como fazer os alongamentos, como evitar aquelas dores horríveis quando você fica 8 horas na frente do computador ou na técnica de som ou onde seja. O pessoal vai vir ensinar técnicas agradáveis para vocês relaxarem. Muito obrigado, a gente se vê no próximo sábado, Caminhos de Sucesso com Cursilho, aqui na Clique TV.